Muito boa noite a todos. Meu nome é Andréa Dourado, eu sou gerente de marketing aqui na Medtronic Brasil, na unidade de negócio de Surgical Innovations. Na semana passada, nós iniciamos o nosso primeiro episódio, vamos assim dizer, do nosso Mesh Talks. Tivemos uma prévia de como serão e essa noite, sem dúvida, será de muito conteúdo. Inicialmente, mais uma vez, eu gostaria de saudar em nome da Medtronic, nosso moderador, nossos palestrantes da noite, da nossa discussão de hoje. Agradecer desde já aos nossos colaboradores Medtronic, que aqui se encontram também na tela comigo, entre os outros que não estão aqui, e os nossos convidados que aceitaram o convite para estarem mais um período aí com a gente. A gente percebe como companhia uma demanda grande de incorporação, uma solicitação rápida e crescente de informação, tecnologias e produtos pelos nossos cirurgiões, principalmente. Tudo isso sempre com muita ética, muita eficácia, transparência e participação cada vez maior das empresas, principalmente na educação clínica, né? Portanto, bem-vindos a esse momento de discussão. Vamos falar aí de disseminação de melhores práticas, de conteúdo, mas, sem dúvida alguma, quem está na frente, na linha diária aí, na linha de frente são vocês, então aproveitem a noite, aproveitem o momento. Temos mais aí de 170 inscritos. Então, por gentileza, Dr. Cristiano Claus, para dar continuidade aqui na nossa noite e startar o procedimento todo. Obrigada. Obrigado, Andréia. Primeiro, eu gostaria de dar boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Mesh Talks. Gostaria de agradecer e parabenizar mais uma vez todo o time Medtronic pelo esforço na organização desse evento. Lembrando, mais uma vez, que esse é um evento patrocinado, mas que tem como principal função uma função informativa e educacional. A ideia, junto com todos os convidados, tanto da semana passada, quanto de hoje, quanto das próximas semanas, de que a gente traga opiniões isentas e com conteúdo científico e educacional. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre integração das telas, né, e um assunto que está muito atrelado à integração, que é o assunto fixação. E talvez esse hoje seja o assunto que gera mais interesse e também mais polêmica entre nós, cirurgiões interessados nos reparos herniários, sobretudo nos reparos das hérnias inguinais. Como a Andréia já comentou, a gente teve na semana passada um evento que acabou recebendo vários feedbacks de vários colegas, no sentido de que a interatividade foi bastante legal, que a dinâmica foi bastante legal, e a gente vai tentar reproduzir isso da mesma forma. Então, lembrando, os cirurgiões que estão acompanhando a gente aí, que vocês fiquem disponíveis e abertos, o chat está aberto para que vocês possam enviar perguntas e a gente vai respondendo e interagindo com vocês ao longo das apresentações. Então, feito essa apresentação inicial do episódio de hoje, eu já vou aproveitar para convidar, ou para apresentar os nossos convidados, eu sou só o apresentador da noite, eu vou aproveitar para apresentar e agradecer os dois convidados, que serão os dois principais participantes do dia de hoje, que são os doutores Marcelo Furtado, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia. Eu falo para ele que ele dispensa apresentações, e vou falar a mesma coisa do Heitor Santos, que é nosso colega, cirurgião do Rio de Janeiro, dois grandes amigos. E aí, antes da gente começar a interagir propriamente dita, eu vou deixar para vocês fazerem as saudações iniciais. Marcelo? Bom, já que o Marcelo... vamos pelos mais novos primeiro. Eu vou deixar os mais velhos com a educação. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí. Obrigado pelo convite. Parabéns ao time Medtronic. Dispenso apresentações desse time que a gente tem muito carinho e está sempre prestigiando com eventos de boa qualidade científica. Boa noite, Cris. Boa noite, Marcelo. Boa noite, então. Pode se Só apresentar. Boa noite. Já finalizou? Muito obrigado. Já. Bom, boa noite a todos aqueles que estão
nos assistindo, nos ouvindo. Boa noite a toda a equipe Medtronic. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer em meu nome e em nome da própria Sociedade Brasileira de Hérnia esse convite tão agradável e tão honroso. Agradecer esse bate-papo na presença desses meus dois grandes amigos, que é o Cristiano Claus, atual presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, e do Heitor, grande amigo e grande entusiasta da hérnia no Rio de Janeiro, tem os seus cursos no Rio, então para mim é um prazer muito grande estar discutindo esse assunto com os dois aqui e com toda a equipe Medtronic. Espero que a gente faça aí um debate bem, um bate-papo bem interessante em torno das características dessa tela tão boa que a gente usa tanto, né, Cris? Então vamos lá, vamos fazer a mesma dinâmica que a gente fez no episódio, né? A gente está chamando de A Saga, são 4 episódios para a gente aprender sobre telas, então vai ter bastante oportunidade, várias pessoas, a gente vai apresentar aí da semana que vem ao final desse evento. Eu vou aproveitar, como da outra vez, a gente começou fazendo 3 perguntas, pessoal, então vamos fazer 3 perguntas para tentar sentir um pouquinho, né, qual é a nossa audiência, quais são as preferências dos cirurgiões que estão acompanhando a gente, e aí a gente vai poder debater e até analisar um pouquinho dessas respostas que vão vir dos cirurgiões. Então, eu não sei quem que está aqui, ó. Então, vamos lá. A gente já tem a primeira pergunta, são perguntas bem rápidas, pessoal. Então, se vocês puderem responder, a primeira pergunta é: quando você realiza uma cirurgia para a correção de uma hérnia inguinal, qual a sua maior preocupação? Com a recidiva, letra A, com a dor pós-operatória, letra B, com as complicações de ferida operatória, letra C, ou com a infecção de tela, letra D. Então, se vocês puderem responder, qual a principal preocupação após a correção da hérnia inguinal? Tentei responder aqui, mas eu não estou habilitado. Recidiva, dor pós-operatória, complicações de ferida ou infecção de tela? A gente já tem já tem uma resposta? Quem está vendo é a Camila, que está com a gente vendo? Camila. Já fez todas, Camila? Você fez todas as perguntas? Acabou lançando todas, doutor, aqui para eles. Eles entendi. foram bem rápidos. Tá. Ótimo. Tá. Vamos ver. Bom, vamos ver se é que a gente acabou tendo um número relativamente pequeno de respostas. A gente pode colocar de novo na sequência, só para a gente talvez ter mais respostas. Claro. Vamos colocar de novo, então, a gente deixa as 3 e aí dá um tempinho maior para eles responderem as 3, que a gente acabou tendo ali nas últimas perguntas. Isso, então vamos lá, pessoal, se vocês puderem responder para nos auxiliar na condução, então respondam de novo e a gente responde as 3. Então a primeira eu já fiz, a segunda pergunta é a técnica que eu utilizo para o reparo da maioria das hérnias inguinais, então o que eu faço mais comumente? Cirurgia aberta sem tela, cirurgia aberta com tela, laparoscópica TEP, laparoscópica TAP ou robótica. E aí, como terceira pergunta, o método de fixação da tela que mais utilizo nos reparos herniários inguinais é sutura, tax ou grampos, cola como C ou tela autofixante como D. Então, se vocês puderem responder, por gentileza, essas 3 perguntas, a gente vai dar aí mais 30 segundos ou 15 segundinhos e aí a gente já analisa os dados e a gente vai começar a interagir com o Marcelo e com o Heitor. Acho que deu, né? Vamos lá, Camila. Então, aumentou o número de respostas. A gente tem aqui, interessante, uma divisão, né, entre a preocupação recidiva e dor pós-operatória e uma certa preocupação com infecção de tela. Uma grande maioria dos cirurgiões fazendo aqui, nos acompanha fazendo técnica minimamente invasiva e a técnica TAP, o que não é nenhuma surpresa, representando a grande maioria, né? E também o que não é surpresa, a gente tem aqui um universo de 75% dos cirurgiões utilizando grampos ou tacs para fazer a fixação da tela. Os resultados representam a realidade do cirurgião ao redor do mundo. Aqui no Brasil, acho que a gente vai poder utilizar
bastante esses resultados ao longo dessa discussão. Tá? Então, para a gente não perder tempo, eu comecei fazendo essa pergunta na semana passada, tanto para o Maurício quanto o Sérgio, eu vou aproveitar para fazer para você, Heitor. Tá? Começo contigo. Como a gente está falando de tela, e muita gente pergunta se tela é tudo igual, então minha pergunta para você é, as telas são todas iguais, Heitor? E quais são as características que você leva em consideração na hora de escolher uma tela? Quais são as principais características? Bom, inicialmente eu não sei, não combinei com o Maurício e o Sérgio, não vi. Semana passada eu estava operando no momento, eu tive um atraso. Mas, definitivamente, como parte científica, a gente tem que ter a responsabilidade de dizer que as telas realmente não são iguais. Não dá para a gente dizer que qualquer tela serve para operar. Não, infelizmente não. Sobre as características que a gente sempre está procurando, Cris, na verdade, o que a gente indica são as questões dos critérios de Campbell. Aí a gente não consegue estratificar todos eles. Então, a gente pega os 4 pilares principais para poder definir a utilização dessa tela, que vai ser a gramatura, que a gente vai ter que compreender que alguns defeitos a gente pode aceitar gramaturas mais leves, normalmente a standard que a gente tem utilizado para a maioria dos casos, a composição dela, sendo polipropileno ou poliéster, isso é importante, mas felizmente no Brasil quase todas as telas são dessa composição. O poro, a porosidade é muito importante, é um dos fatores que mais me incomoda, é a porosidade, que vai ter muito a ver hoje com o nosso tema, né? E, basicamente, esses pilares que a gente tem que estar para poder definir qual tela que a gente vai estar utilizando. Tá, eu vou aproveitar ainda você, Heitor, e eu queria que você me respondesse a primeira pergunta, qual é a maior preocupação que você tem no teu reparo, em uma breve explicação, recidiva, dor, infecção de tela ou... não me lembro qual era a outra alternativa. Bom, já as duas primeiras já são o suficientes. É óbvio que a gente tem uma preocupação de recorrência para a hérnia, quando a gente está operando, a gente quer tratar a doença, mas a gente sabe que a efetividade das técnicas que a gente utiliza hoje em dia, a recorrência está muito pequena. A gente fazendo a cirurgia sempre igual, a preocupação minha não é a recorrência, e sim a dor pós-operatória. A gente está muito preocupado hoje com qualidade de vida, né, o quality of life. A gente fica sempre muito preocupado e, com isso, a gente tenta fazer o melhor para o paciente, para melhor resposta e melhor otimização pós-operatória. Ótimo. Furtado, vamos lá para você. Vou mudar um pouquinho a conversa, vou mudar um pouquinho a pergunta para ti. Quando a gente conversa com os americanos, Furtado, a gente percebe que eles têm uma conversa ou que os pacientes hoje questionam os cirurgiões com relação à utilização ou não de tela nos reparos e com relação à qualidade das telas. A minha pergunta é, isso já é um problema que a gente encontra, que acontece no Brasil? Os pacientes já perguntam sobre telas, riscos e complicações de uma maneira específica? E fala um pouquinho como que é a tua realidade em relação a esse assunto. Mas aí eu vou tentar condensar um pouquinho a resposta do Heitor com essa sua pergunta, que são duas coisas muito interessantes e que estão muito alinhadas aí, né? Acho que o cirurgião, quando ele inicia a fazer o tratamento de hérnia, ainda mais agora, os cirurgiões mais novos, a tendência é sim usar tela. Então, o cirurgião ele vai usar a tela, é muito difícil os reparos de hérnia sem tela ainda, algumas escolas ainda defendem isso, mas a maioria ainda busca a tela. Então, a primeira preocupação do cirurgião é a recidiva. Então, ele tem aquele receio da cirurgia dele não sair a contento e ter uma recidiva por culpa de uma má técnica. É ao máximo fixar essa tela. E saber que a fixação, cada vez mais, aumenta a chance de dor crônica. Então, quando nós pegamos o medo da recidiva, a alta fixação das telas e a própria qualidade das telas, sem dúvida alguma, isso vem gerando complicações nos pós-operatórios, mundo afora, especialmente relacionadas à dor crônica. Os pacientes começam a perceber que a tela, o uso da tela pode trazer uma dor crônica que ele não deseja.
Então, a maioria alguns pacientes já nos Estados Unidos, isso já é uma realidade, já é frequente mesmo, você pontuou muito bem, o paciente ele questiona o cirurgião se é realmente necessário o uso da tela. Eu confesso que aqui no nosso meio ainda não é uma prática tão comum, eu já recebi algumas perguntas de alguns pacientes em relação a isso, mas nenhum deles se recusou formalmente a partir do momento que nós orientamos como são as telas, o que a tela faz, qual é a função da tela e qual a qualidade da tela. Mas eu não tenho dúvida que os cirurgiões cada vez mais vão ter que estar habituados a essa pergunta e saber responder de uma maneira efetiva para o seu paciente, porque isso é uma realidade mesmo no nosso meio. Tá. E emendando uma segunda pergunta para você, antes de voltar para o Heitor, qual é o principal argumento que vem na tua cabeça quando o paciente pergunta, ou se o paciente te perguntar, doutor Marcelo, eu preciso realmente utilizar uma tela nesse meu reparo herniário? Qual é o argumento mais forte em favor da utilização? Como é que você convence o teu paciente se preciso fosse? Hoje, quando eu vou responder a respeito da tela, a minha primeira preocupação é a recidiva, não tenha dúvida. Apesar de que a recidiva realmente está, como o Heitor muito bem falou, está baixa, né? Em torno de 1,5%, 2% na literatura mundial, seja técnica beta, seja técnica laparoscópica, a gente praticamente não discute tanto mais assim recidiva, mas a minha primeira preocupação quando eu indico a tela é a recidiva. Isso, agora, mas a maneira que eu vou utilizar essa tela. Ela está baixa, né, Marcelo? Porque a gente está falando de reparos com tela. Exatamente por isso que eu acho que vale a pena reforçar, né? Hoje a gente fala menos de recidiva porque o consenso da utilização da tela parece algo universal, exceto algumas escolas, né? Você concorda? Perfeito, de acordo. Tá. Então vamos lá. Heitor, eu pedi para você preparar, como o assunto hoje é falar sobre integração da tela, eu pedi para você trazer alguma coisa do ponto de vista científico, e aí eu queria ver contigo lá o que você trouxe para a gente, para poder compartilhar com os colegas que estão nos acompanhando, e aproveito para lembrar que o chat de perguntas e de interação está aberto para quem quiser mandar alguma dúvida, questionamento ou comentário. Isso. Estão vendo a minha tela? Tá ótimo, Heitor. Tá, então deixa eu só colocar uma canetinha aqui. Ok. Então, eu separei algumas coisas de integração muito rápido, mas para a gente entender melhor. Quando a gente está falando de integração, eu acho que é importante a gente entender, botei as imagens aqui para a gente justamente ter a ideia do que a gente está falando. Quando fala em integração, o que quer dizer isso? Na verdade, a relação da tela, da prótese, né, com o tecido que a gente está reparando, né? Então, aqui a gente consegue ver uma hérnia inguinal, todas as fotos são de cirurgias minhas, uma hérnia inguinal, no mínimo, L2, na classificação que a gente tem, ou seja, uma hérnia indireta, tendendo a ser inguino-escrotal, que cabe duas pulpas digitais dentro desse orifício, considerada aí uma hérnia média, né? E que a gente fez a dissecção e utilizou uma tela, nesse caso, uma ProGrip, uma tela de poliéster monofilamentar, é bem importante frisar isso, tá? Outra coisa, foi o detalhe que eu esqueci de falar no critério de Campbell, todas as telas que eu sempre utilizo são monofilamentares, né? E aí, macroporosa, né? Um poro maior que 1 milímetro, ou seja, poro grande, na verdade, um poro de quase 2 milímetros. A gente consegue, na prática, para facilitar para as pessoas, o que é uma tela com poro grande? É aquela tela que você vê a transparência dela ao colocar na parede. Você consegue observar as estruturas. Então, a tela que a gente consegue observar bem as estruturas, elas se tornam com poro aceitáveis, vamos dizer assim, poros maiores que 1 milímetro. E depois desse ponto, dessa foto, o que a gente consegue ver, 8 meses de operado, aquele defeito com a tela já integrada ao tecido, e aqui embaixo, novamente, a gente consegue ver essa integração da tela com a reação do tecido, ou seja, sem retrações, sem abaulamentos, sem migração para o defeito herniário. Então, ou seja, ela foi totalmente integrada e a proposta de reparo foi efetiva. Isso serve também para a gente comparar
o ideal da integração é que ela tenha a menor retração cicatricial possível. Isso aqui foi uma cirurgia que a gente fez, tanto laparoscópio quanto robótica, não faz diferença. A mesma tela, nesse caso robótica, a gente vê o aspirador aqui, no ato final da cirurgia, eu aspirando, olha como está a tela. E é exatamente igual na foto que a gente mostrou anteriormente. Então, ou seja, a integração dela foi perfeita, não teve retração, não teve nenhuma encurtamento desse produto na reação com o organismo. Tá? E aí, obviamente, cientificamente falando, o que a gente tem de integração? Só para vocês entenderem a velocidade dessa reação de uma prótese no tecido, a gente consegue ver que no primeiro dia já existe uma rápida resposta inflamatória, os monócitos e polimorfos nucleares já vão estar migrando para essa região, e que no terceiro dia, olha que curioso, já tem tecido formado através dos poros da tela. Então, a tela com poro grande, ou seja, maiores que 1 milímetro, a tendência é cada vez a gente usar maiores, 2 milímetros, 1,5 para cima, a gente tem, e as tecnologias vêm permitindo isso para a gente já vê que no terceiro dia já tem essa interação com o organismo, e daí até o 30º dia, que praticamente a tela já está 95% incorporada, e isso vai perdurar por vários anos, como a gente consegue ver nessa parte de formação. Então, essa porosidade vai facilitar isso para a gente, juntamente com um material, um polímero que seja bem biocompatível, no caso do polipropileno ou do poliéster. E aí, da parte científica, eu trouxe 3 trabalhos para mostrar. Um mais antigo, de 2011, que já está comparando monofilamento, polipropileno com poliéster, que é uma grande dúvida, eu acho, que dos cirurgiões, entender se o poliéster ele atende bem ou se o polipropileno é melhor. Então, em 2011, quando começou-se a criar e a só utilizar poliéster monofilamentares, que antes eram comparados bananas com laranjas, ou seja, polipropileno monofilamentar e poliéster multifilamentar. A gente sabe que isso tem uma disparidade grande em filamentos. Então, a gente tem que comparar todos os polímeros monofilamentares. E aí, quando a gente faz essa comparação já em 2011, em cirurgias abertas, onde um N de 79 pacientes foram feitos, sendo metade de cada polímero, 39 polipropileno e 39 poliéster, todas com Liechtenstein, identificando os 3 nervos principais, o ilinguinal, o ilipogástrio e o ramo genital do gênito femoral, nas cirurgias, foi o mesmo grupo de cirurgiões, que fez uma avaliação com 2 semanas no pós-operatório e 3 meses em relação à dor. Tá? Teve um P não significativo e mostrou que tanto o poliéster quanto o polipropileno, já em 2011, não haviam diferenças em relação à dor e resultados de recorrência já em 2011. Agora vamos para o mundo mais recente, né? Uma meta-análise, né, de 2019, uma revisão de 97 estudos, tá? Onde mais de 10 mil pacientes foram observados nessa meta-análise, nesses estudos, e a comparação foi para correlacionar posicionamento de tela, ou seja, se era pré-peritoneal, se era em cirurgias abertas, no caso onlay, ou avaliar gramatura, recorrência, infecção e outras complicações de ferida operatória. Tanto o poliéster quanto o polipropileno, nessa meta-análise, observou que também não houve nenhuma diferença significativa no resultado desses quesitos. E aí, um último trabalho, que até foi de minha surpresa, um grupo de 40 pacientes foi estudado, com TEP somente, entre comparação de polipropileno e poliéster, todos monofilamentares, sempre isso, com um follow-up de 12 meses de segmento para relação de dor crônica, sensação de caroço ou abalamento na região, dor pós-operatória e tempo de permanência hospitalar.
A poliéster, nesse grupo de pacientes, nesses 40 pacientes investigados, teve uma ligeira melhora nesses 4 quesitos, principalmente em relação à dor pós-operatória, a sensação de corpo estranho, né? Aquela sensação de abolamento e corpo estranho, o conforto, que eles chamam, e com isso, provavelmente, usou menos analgésico e o tempo de permanência acabou sendo ligeiramente mais curto nesse grupo de nesse grupo de pacientes com poliéster. E recorrências e complicações, não houve diferença significativa nesse estudo. Tá? Então, o que a gente consegue ver hoje, em termos de integração, em comparando os polímeros, tanto polipropileno quanto poliéster, os dois caminham juntos, os dois têm ampla utilização no nosso mercado nacional e internacional também, mas principalmente no Brasil. E a gente tem, complementando isso, aqueles fatores todos que eu disse em relação à porosidade. Eu acho que vale a pena a gente referenciar isso aqui, já que é um evento da Medtronic, que as telas da Medtronic elas foram estudadas para isso e todas elas estão contempladas nesses quesitos e aprovadas por esses quesitos, tanto gramatura, porosidade e interação tecidual devido ao polímero ser poliéster ou polipropileno. Tá? Basicamente é isso que eu tinha para passar rapidamente, Cris. Ótimo, Heitor. Achei muito legal a forma como você abordou e aquilo que você trouxe como resumo do comparativo entre os dois polímeros. Eu vou te fazer uma pergunta agora que eu não sei a resposta, por isso que eu vou te perguntar, tá? Quando a gente fala da ProGrip, né, a gente está falando de uma tela de poliéster multifilamentar que tem os grips que vão ajudar na fixação da tela, que é o assunto que o Marcelo vai falar logo na sequência. Você viu alguma coisa, você sabe alguma coisa de que esses grips da ProGrip poderiam melhorar a integração ao tecido pelo fato, né, de que ela seja uma tela que fique completamente aderida, ou a gente não tem essa informação na literatura? E se alguma das meninas da Medtronic tiver, não hesitem de me enviar essa informação no chat. Se o fato de da ProGrip ter os grips, se ela melhora a integração tecidual, se tem estudo mostrando isso de alguma forma. Eu não sei dizer, você sabe? Então, na verdade, eu também não vi nenhum estudo. A gente tem a impressão que, quanto a tela está mais integrada, mais colada, né? Ou seja, como os grips são em todos, os ganchos são em toda a extensão da tela, a gente crê que, com auxílio da pressão intraabdominal e tudo, talvez a tela tenha essa melhor integração, porque ela não vai vai estar sempre grudada, bem junto ali o tecido. Embora as outras também, com a pressão intraabdominal elevada, vai ocorrer esse abolamento, desculpa, esse empurrão para essa adesividade também. Mas acredito que sim, eu acho que pode ter relação. A impressão que a gente tem que sim, principalmente no pós-operatório imediato. Né? Ótimo. Talvez o que eu colocaria aí, Cris, eu também não tenho embasamento científico, mas a gente pensar que a gente está distribuindo a nossa linha de força por toda a superfície da tela, é o que o Heitor acabou de colocar, então eu tenho uma aderência uniforme em toda a superfície da tela. Ao passo, quando eu uso tacers em pontos cardinais da tela, eu acabo tendo uma pressão maior nessa periferia. E a parte central, onde não tem a fixação, ela pode ficar um pouco mais solta e ali não ter uma integração tão efetiva e ela dobrar sobre ela mesma. Né? Ótimo. Isso, mas também é um raciocínio prático, né? Não teórico. Corroborando com isso, Cris, nas técnicas retromusculares, nas ETEPs, etc., para as ventrais, que não vem o caso, mas só para nessa linha de raciocínio, a gente às vezes tem costume de utilizar uma ProGrip reforçando o defeito que a gente fechou no teto, junto ao músculo, para distribuir essa tensão e com a intenção dela ser integrada mais rápido com essa distribuição de força de tensão, para não ficar a força só no fio da sutura. E coloca uma outra tela por baixo para ocupar o espaço todo solta, como de praxe a gente faz, entendeu? Se não tiver esse estudo, eu me proponho a fazer. Eu tenho alguém para fazer a tese de mestrado, se a Medtronic me ajudar a fazer uma em Curitiba em animais. Tá proposto aqui o estudo, se vocês quiserem. Marcelinho, vamos lá, o que você trouxe para a gente? Eu sei que você vai trazer
você vai trazer alguma coisa relacionada à fixação. A gente combinou de você... o Heitor traria a parte científica comparando poliéster e polipropileno. Eu queria ver contigo o que você preparou para a gente aí para mostrar a respeito da questão de fixação da tela. Okay. E para lembrar aqui que a gente tem colegas da Colômbia, Valentim Vega, tem bastante gente acompanhando aí a gente. Muito bom. É bom ter os amigos por perto. Eu trouxe mais, de uma maneira mais prática, Cris, 2 vídeos, né? Um vídeo de uma fixação mecânica e um vídeo da ProGrip laparoscópica, mais para discutir alguns aspectos técnicos aí a respeito disso. Mas antes... Opa! Só um segundinho. Aí. Antes, eu gostaria de discutir um pouquinho a própria fixação em si, né? E a relação dela com a dor crônica. Muitos estudos já provaram, e isso está na literatura internacional, a respeito da fixação traumática mecânica e o número de grampos. Então, cada vez mais, o cirurgião que ele vai adquirindo uma experiência maior na sua cirurgia, ele vai diminuindo o seu número de grampos. Do mesmo jeito que o cirurgião faz o Liechtenstein, ele vai diminuindo os seus pontos de sutura da tela, no intuito de ter uma fixação boa com menos pontos possíveis, com isso diminuindo a dor crônica. E é nítido que quanto mais grampos fixando a tela, maior a chance de dor crônica. Eu queria só relembrar rapidamente os nervos, porque isso é importante para nós. É importante entender o que é o plexo lombosacral. E aqui estão alencados todos os nervos que nós podemos nos deparar numa cirurgia de hérnia. Desde o nervo ilipogástrico, que é o primeiro nervo mais alto, que ele já vem quase junto do rebordo costal, é um nervo que vem lá das primeiras vértebras lombares, e ele vem nesse trajeto um pouco acima do ligamento inguinal, né, um pouco mais medial ao ligamento inguinal, e vai correr até a sínfise púbica. Depois eu tenho o nervo ilinguinal, que desce um pouco abaixo do ilipogástrico, e que vai correr também na mesma direção, e vai ter um ramo que vai para o funículo espermático e para o testículo, e outro ramo que vai para a face medial da coxa. Lembrando que o ilho hipogástrico ele tem um ramo ileal, que vai para a parte lateral da coxa, e o ramo hipogástrico, que vai em direção à sínfise púbica. Então, esses são os 2 nervos que nós encontramos na cirurgia aberta. E quando eu vou fixar minha tela, existe um risco de eu aprisionar esse nervo e trazer dor numa fixação mecânica. Depois, na laparoscopia, ou na cirurgia minimamente invasiva, melhor dizendo, são 2 nervos mais importantes, e nós nos deparamos com 3, geralmente, mas 2 deles mais importantes, que é o cutâneo lateral da coxa e o gênito femoral. O cutâneo lateral da coxa é o primeiro deles, ele é posterior, ele passa junto da crista ilíaca, anterosuperior, e vai inervar, como o próprio nome já diz, a face lateral da coxa. O gênito femoral, que é um pouco mais medial, ele tem 2 feixes, né? Um feixe femoral, que vem para a face medial da coxa, e um feixe genital, que vai descer junto do funículo espermático para inervação do cremaster e até de algumas fibras para o testículo. E, por último, o femoral, que é um pouco mais baixo. Raramente nós vemos o nervo femoral numa cirurgia minimamente invasiva, a não ser quando dissecamos bastante a área do psoas. E, por último, o nervo obturador, ou obturatório, que está no forame obturador, que ele é mais baixo, ele está abaixo do ligamento pectíneo, e ali você tem que dissecar a bexiga para chegar até ele, mas a lesão do obturatório traz uma consequência importante na região obturadora. Então, aqui é só para a gente começar a entender, e a partir disso, tentar entender um pouco o tipo de lesão, né? Nessa figura aqui, a gente consegue definir um pouquinho isso, e aqui pensando na fixação da tela, a dor do ilipogástrico, né, que é uma dor que vem mais para essa face lateral e junto a pele, né, superficial até a sínfise púbica. A dor do ilinguinal, que é muito parecida, mas ela vem também em direção à face medial da coxa. E a dor do gênito femoral, que é aquela dor da face medial da coxa, na parte anterior da coxa, e principalmente essa aqui, ó. A inervação do cremaster. Muito bem. E é aí que existe o risco de lesão nervosa durante a fixação das nossas próteses. Então, só para lembrar, essa é uma visão laparoscópica do lado direito.
região inguinal já dissecada, mostrando a posição desses nervos. Aqui o trato iliopúbico, que vai da crista ilíaca anterosuperior até a sínfise púbica, mostrando a posição de dois principais nervos da cirurgia minimamente invasiva no triângulo da dor, que é esse triângulo lateral aos vasos espermáticos que aqui se encontram. Então, são eles o gênito femoral, então existe o ramo genital, que ele desce junto do folículo espermático, e o ramo femoral, que é esse aqui, que se insere um pouco acima do trato iliopúbico, segundo o brilhante trabalho do Wolfgang, onde ele provou isso. E o mais lateral aqui, que é o cutâneo lateral da coxa. Então, isso é o que nós nos deparamos, e a partir desse conceito, entender que os pontos de fixação eles devem ser mínimos. E aqui eu coloco 5 pontos de fixação, que na verdade 6, né? Que é o que a gente orienta e preconiza. Por que eu disse 5? Porque geralmente a gente coloca um aqui na face lateral superior da tela, outro medial ou lateral aos vasos epigástricos, na dependência do tipo de hérnia que eu tenho, se direta ou indireta, e depois mais um grampo na sínfise na linha média, outro na sínfise púbica e o último no ligamento de Cooper. Esses grampos por si só já são suficientes para ter uma boa fixação da tela. Qual a diferença da ProGrip aqui? Que eu vou ter uma fixação por todo esse espaço e principalmente nesse espaço aqui, onde a fixação mecânica ela é proibitiva, uma vez que aqui existem os vasos ilíacos, os vasos espermáticos, ducto deferente, enfim, todas as estruturas importantes da região inguinal. Então, isso demonstra a importância de eu ter uma tela autofixante. Desculpa. Cortou o som? Não, tá indo. Deu uma cortadinha, mas saindo bem. O som também? Estão me ouvindo ou não? Sim, está ouvindo. É porque o vídeo tem um som, eu não sei se eu consigo cortar o som do vídeo sem cortar o meu. Estão com o meu som? Ok. Então, aqui só mostrando uma fixação mecânica. A gente vê que a fixação mecânica ela é eficiente, ela é eficaz, você consegue identificar os pontos de fixação de maneira muito tranquila, mas existe aquela dúvida se o próprio grampo poderia trazer uma dor a longo prazo pela sensitividade que ele pode causar no tecido, uma vez que ele pode... eu estou sem o meu som aqui, causar essa inflamação crônica. Mesmo os grampos absorvíveis, ele pode causar uma lesão e ele vai causar dor crônica, independentemente se ele foi absorvido ou não. E aqui eu vou passar... Isso é um vídeo do Flávio, que ele mostra exatamente o posicionamento da tela, e é muito interessante, onde ele mostra exatamente como dobrar a tela, a ProGrip. Então, são esses 2 pontos de dobra. Então, eu dobro a tela nessa primeira porção do que está para baixo, né, que vai junto da bexiga, e depois a outra porção de cima, onde é o ligamento inguinal. Só isso já é suficiente para que eu possa realmente ter uma eficácia nessa dobragem, sem a tela ficar grudando sobre ela mesma. O trocarte descartável, eu acho que é bem interessante na utilização, porque com isso você consegue passar a tela sem machucar a tela, né? Muito bem. Aqui, então, um vídeo só para a gente mostrar a abertura da tela da ProGrip, lembrando que ela tem 2 tamanhos. O tamanho das 2 telas, a 15:10, 16:12. Ela tem esse marcador central que ajuda na identificação da parte medial da tela. Então, esse marcador em verde, você sabe qual é o lado medial da tela. E ela tem esses dois frisos. Um deles coincide com o ligamento inguinal e o segundo, um pouco mais baixo, coincide com o ligamento pectíneo. Então, reparem que aqui é a cirurgia que a gente está fazendo com material de mini laparoscopia, mesmo assim, a gente consegue posicionar a tela de maneira bastante elegante. Às vezes, você tem aquele receio de que a tela vai aderir nos tecidos e você vai ter dificuldade. Eu deixei o vídeo rodando direto, eu não fiz uma edição, justamente para mostrar isso, mas é muito fácil você descolar a tela do tecido e reposicioná-la. O importante é você não ficar arrastando a tela para um lado ou para o outro, e sim
você retira e coloca de novo. Então, com isso, você consegue bem tranquilamente fazer uma tela bem esticada para que ela tenha uma boa integração. Isso é importante. A partir do momento que eu tenho uma tela dobrada sobre ela mesmo, obviamente, eu vou ter uma dificuldade maior dessa tela ter uma integração em toda a superfície dela. Isso é um conceito que é muito importante quando você está utilizando, colocando essa tela de uma maneira bem esticadinha mesmo, como aqui está sendo demonstrado. Então, aqui só mostrando a parte medial. É importante que ela vá até lá embaixo, na região da bexiga. Ali vai estar o forame obturador. Então, você consegue até proteger o forame, caso exista uma hérnia obturadora. E aqui, posicionamento, fechando a região da hérnia direta aqui, da hérnia indireta aqui e da hérnia femoral um pouco mais baixo. Então, repare que a tela ela tem uma integração muito boa ao tecido. O ácido polilático dos gripes ajuda realmente nessa aderência, e é uma aderência, olha, repare, bastante efetiva, e a gente fica bastante seguro quando utilizamos uma tela dessa maneira. E essa vantagem de você fixar ela nessa parte lateral, né, em cima dos vasos ilíacos, em cima da inervação, e também existe uma discussão de que ela poderia, se ela fixa ou não no ligamento, no osso, né, da pubis, mas você vê que aquela parte que transpassa o osso, ela já vai fixar na parte inferior, e essa fixação lateral por sobre os nervos de uma maneira bastante tranquila. Então, eu quis trazer mais essa parte realmente prática para vocês, da colocação da tela, discutir um pouquinho essa fixação. Eu acho que no bate-papo agora a gente vai poder discutir de uma maneira melhor, né? Muito obrigado. Beleza, Marcelo. Eu vou fazer um comentário aqui, que é o comentário do nosso amigo Maurício Azevedo, que está acompanhando, ele que foi estrela do primeiro episódio. Ele coloca aquela questão que eu comentei da integração, que o poliéster é hidrofílico, e ele tem uma melhor integração do que o polipropileno, que é hidrofóbico, né? Mas ele ressalta que os estudos são in vitro e não in vivo, tá? Então, um embasamento científico aí talvez em favor, mas a minha pergunta é interessante de saber a questão dos grips, se isso melhora ou não. Vamos ver se a gente faz. E aqui eu tenho uma pergunta do colega Luiz Viana de Salvador, perguntando, e eu passo para você, Marcelo, qual é o limite medial do posicionamento da tela quando a hérnia é direta? Qual é o teu limite medial? Obrigado, Luiz. Essa é uma pergunta realmente muito boa, e é uma pergunta que responde o medo da recidiva tanto na laparoscopia quanto na cirurgia aberta, né? O Luiz, que faz muita cirurgia aberta, já fez grandes cirurgias abertas mostrando lá o posicionamento do Liechtenstein. Do mesmo ponto que o Liechtenstein recidiva sobre a sínfise púbica, a laparoscopia também é recidiva. Nas hérnias diretas, o grande problema da hérnia direta é que o defeito herniário, geralmente, ele está muito junto da borda lateral do músculo reto abdominal. Então, eu tenho a inserção do músculo junto na sínfise púbica, é ali que é o ponto de recidiva. Então, eu preciso transpassar a minha tela pelo menos aí 1,5 a 2 centímetros da linha média, ou seja, da sínfise púbica. Então, hoje, eu disseco, se eu estou operando uma hérnia unilateral, eu disseco praticamente 2 centímetros do lado contralateral do osso da pubis para que eu fixe a minha tela, no mínimo, na linha média. No mínimo, na linha média. Mas ela deve passar um pouquinho da linha média e eu coloco aquele grampo na linha média se eu estou usando uma fixação mecânica. Eu vou pedir para a Márcia, se ela puder mandar. A Márcia Mesquita, ela mandou uma pergunta, mas não completou a pergunta. Márcia, se você puder mandar, e aí a gente responde. E aqui eu vou aproveitar a pergunta que a gente começou. A gente começou com uma pergunta interagindo no chat, que foi em relação à fixação. 75% dos cirurgiões referiram que fixam as suas telas com grampos ou tacks. Na tua experiência, Marcelo, é a mesma pergunta para o Heitor. Hoje, a preferência de vocês e quanto que a fixação, vamos chamar assim, traumática com tacks representa no dia a dia, e o quanto as fixações não traumáticas representam na casuística de vocês? Eu passei por todas as fases, né, Cris? Eu passei para os permanentes, evoluí para os grampos absorvíveis,
Depois, a não fixação, e hoje eu confesso que eu tenho feito muita cirurgia sem fixação alguma, mesmo na TAP. Os últimos guidelines da Sociedade Europeia de Hérnia nos permite isso, e eu tenho feito isso com muita segurança, em hérnias pequenas, principalmente hérnias indiretas pequenas, hérnias diretas menores que 1,5, 2 centímetros. A gente coloca uma tela até de polipropileno sem fixação. E a última evolução, que é a ProGrip, que é a tela autofixante. Então, assim, a minha realidade do meu dia a dia, se eu puder usar uma tela autofixante, como a ProGrip, eu vou utilizar. Por quê? Primeiro, que a literatura mostra, mas eu percebo no pós-operatório dos meus pacientes um desconforto local menor, e isso talvez eu também trago não só pela não fixação mecânica, mas também pelo poliéster. Eu acho que o poliéster traz uma reação inflamatória menor. Isso me deixa bastante confortável. Então, se eu puder usar uma ProGrip, eu vou utilizar. Se por algum motivo, convênio, etc., eu não tenho como usar uma tela dessa, a minha segunda opção é uma tela de média para alta gramatura, polipropileno, sem fixação. E se eu precisar realmente fixar, porque é uma recidiva, é uma hérnia grande, enfim, necessita fixação, eu vou buscar um grampo, um tacker absorvível. Essa é a minha sequência na cabeça. Heitor, traduz em números aí, quanto por cento mais ou menos na tua prática clínica de fixação traumática, grampos ou tacs, e quanto de fixação atraumática, telas autofixantes e outros modelos? Desculpa, estava desligado o microfone. Em percentil é um pouco difícil dizer, Cris, mas eu creio que seja 10% de fixação traumática. Na verdade, quais são os casos que eu opto hoje por fixação traumática, usando TACs? Quando tem uma hérnia íngeno-escrotal volumosa, tá? L3, aí eu vou partir para fixação, ou seja, 3 polpas digitais ou defeito, eu vou partir para uma fixação, ou uma hérnia M3 também, vou partir para uma fixação invasiva, porque eu tenho receio disso. De uma recorrência, nesse caso, se torna um pouco mais preocupante do que a própria dor pós-operatória. Isso 10% dos casos são essas, ou menos, até 5% talvez dos casos sejam essas hernias. De via de regra, na TEP eu não tenho utilizado fixação alguma, tá? E hoje se tornou a maioria dos meus casos a TEP. Eu parti da TAP para a TEP depois que eu comecei a trabalhar no espaço e gostei da maneira. E a TAP, quando eu opto por realizar TAP, seja laparoscopia ou robótica, eu uso a tela autofixante. Vamos botar, então, a maioria não fixação, deve dar em torno aí de, vamos botar 60%, 30% e o restante vai ficar para fixação. Tá. A gente tem uma pergunta aqui do Renato Tawil, que é um pouco do mesmo caminho que a Márcia Mesquita mandou a pergunta, que é a fixação da tela com pontos. Tá? Eu queria saber qual a experiência de vocês e o que vocês têm a dizer em relação a esse quesito. Posso responder então primeiro? Marcelo, tomando sua frente aqui. Tá, desculpa. Então, começou aí? Então, eu utilizo em algumas situações a fixação por sutura, né? Principalmente se a gente está operando no meio universitário, às vezes eu não tenho o material para fixar, eu não tenho o fixador, e a dependência também de alguma glosa de convênio, a gente acaba não tendo como usar. O que eu tenho feito, Cris? Eu tenho dado 2 pontos. Eu dou um ponto lá no Cooper, então eu passo um pontinho no ligamento de Cooper, dou um nó ali. Esse é o primeiro. E o segundo, eu pego um fio longo, um vicryl mesmo, e venho fazendo uma sutura, né? O Maxorb vem fazendo uma sutura em toda a superfície da tela, na parte superior dela. Eu faço um chuleio ali, sem amarrar. Marcelo, não ensina isso, cara, que isso não é para pessoa que está querendo começar a aprender, cara. Claro que é, claro que é. Não, mesmo não. Porque ele não vai dar o nó. Claro que é. Não. Claro que é. Os meus residentes têm feito assim, faz mais rápido do que quando dá o nó. Estou te falando. Pessoal, eu quero chamar a atenção de uma coisa que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos, ensinando muita gente. Se você dá o nó, você pode dar 3 pontos, Cris.
Não, eu só quero dizer o seguinte, é que o Marcelo Furtado pode fazer uma cirurgia com fixação com pontos, porque ele vai fazer uma cirurgia que vai ser rápida, em 20, 30 minutos ele vai resolver, ele vai suturar o peritônio e ele sabe como dar um ponto. Agora, se o cirurgião está fazendo isso como uma alternativa, aquele cirurgião que está tendo dificuldade para fazer cirurgia, se ele ainda quiser partir para uma fixação com ponto, que é uma fixação mais difícil, ele vai ter resultados iniciais piores. Então, eu gosto de entrar nesse assunto porque, assim, o expert pode fazer tudo o que ele quiser, porque ele já passou a curva de aprendizado. Se você quiser fazer uma colectomia sem uma pinça de energia, um cara que é expert pode fazer. Entretanto, quem está começando, se tentar fazer uma cirurgia como essas, vai ter muito mais dificuldade. Então, especialmente quem está começando, precisa ter aqueles recursos que transformam a cirurgia, que é difícil, que é trabalhosa na curva inicial, em uma cirurgia um pouco mais fácil. Eu entendo você, Furtado, concordo contigo, mas você sabe que não é para todo mundo. Heitor, quero ver a tua opinião. Então, a questão de pontos, acho que foi, como todo mundo, quando está começando na robótica, quer dar ponto e abandona a fixação invasiva com o táxi, né? Quer fazer ponto na robótica para ficar lá brincando com o device lá e fazer teu treinamento, melhoria da sua performance. Obviamente que isso para mim não durou muito, eu não gosto de fixação com ponto, tá? Nem na robótica, estou falando de robótica. Laparoscópica, eu só vou tentar se for o último caso, tiver acabado o TAC, contaminou, teve alguma coisa. Eu não me recordo de um caso recente que eu tenha feito ponto em laparoscopia. Alguns trabalhos... Se você fizer do jeito que eu falei, você vai ver que dá para fazer fácil. Sim, alguns trabalhos... eu sou preguiçoso. Alguns trabalhos mostram que a fixação com pontos, quando você amarra apertado, tem o mesmo índice de dor do que TACs. Tá? Então, não tem porquê. Hoje, só para ter uma ideia, no melhor cenário, que é o cirurgião estar com um robô na frente, eu peço um grampeador e se tiver que utilizar, não penso duas vezes, vou utilizar um TAC com robô. Mas por que você não deu 2 pontinhos? Porque eu não quero, eu não acho bom, não consigo ver muita vantagem nisso. Eu perco um tempo desnecessário e assim, eu acho que é para onde você não tem recurso e, como o Cris falou, que o cirurgião tenha muito conforto e habilidade para isso. E lembrar que o nó não é para você apertar, é você apenas manter a tela naquele... É simplesmente posicionar a tela, não é para você apertar e fixar com efeito fixação mesmo, é manter ela na posição, porque a chance de dor é grande. Deixa eu só fazer um complemento, Cris. Só quero aqui, depois eu quero fazer uma pergunta para vocês, quero aproveitar. Então, você já respondeu, Heitor, aqui a pergunta do doutor Amin, do Rio de Janeiro, que é nosso colega, que acabou de perguntar sobre a fixação com pontos, se dói mais ou dói menos. Eu quero aproveitar vocês dois como último comentário, para a gente se manter no tempo que a gente combinou, porque na semana que vem tem um novo episódio. Tem um comentário do Silvio Gabor, nosso colega de São Paulo, parceiraço aí do time da Hernia e da Sociedade. Ele comenta que ele começou a utilizar a ProGrip aberta, passou para a ProGrip laparoscópica na TAP, sentiu dificuldade em relação ao uso inicial, né? Mas a partir do momento que aprendeu como manejar a tela, hoje passou a ser a primeira opção dele. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto relacionado à ProGrip, que é essa curva de aprendizado, essa manha que precisa ter na hora de posicionar, como que vocês passaram por isso e o que vocês recomendam para os cirurgiões como mensagem? Então, eu utilizei... desculpa, Marcelo. Eu utilizei ProGrip, acho que desde o lançamento, tive uma curiosidade por ter achado fantástica a ideia e ter comprado a ideia de fixação a traumática, né, minimamente invasiva, e utilizei já as 4 especificações dela, tanto os tamanhos de 15x10 quanto 16x12, a anatômica, que eu vi que o Marcelo gosta mais, eu comecei com a anatômica e hoje eu uso a flat, que ela é retangular, 16x12 centímetros, normalmente eu peço sempre a 16x12, raramente um paciente muito pequeno, 15x10. Então, o fato é que a dobradura da flat me fez ficar mais confortável,
porque a gente consegue dobrar ela por igual. Você dobra ela em uma parte superior, uma parte inferior, e depois cola as duas na metade da tela. E a gente consegue introduzir no trocate sempre uniformemente. Foi esse o motivo somente. Não tem, porque ela, como o Marcelo deve ter os motivos que ele gosta da anatômica. As sugestões é dobrar sempre como o fabricante recomenda, como eu falei, na flat nesse caso, e na anatômica, nos vincos que ela tem, com a proteção do colágeno ali, para evitar que o grip pegue no colágeno e depois tenha dificuldade, na área que não tem colágeno, depois tem dificuldade de desdobrá-la. Não desdobre antes de encostar ela na posição que você quer. Eu acho que a gente tem um vídeo institucional também interessante sobre isso. O mais importante, a hidratação dela antes de introduzir na cavidade. Eu também já apanhei nisso. Eu já deixei ela submersa já há algum tempo, já em soro, e quando eu fui tirar ela ficou muito molenga, foi difícil. E hoje o que eu faço é dobro ela na própria embalagem que vem para a gente, eu umedeço ali rapidamente e introduzo, ela já está com uma consistência bem confortável para poder manusear lá dentro. Já usei dela em TEP, muita TEP, e confesso que é um pouco mais complexo, porque ela acaba aderindo na introdução. É mais importante o momento de introduzir na TEP, porque o espaço é mais restrito, mas dá para utilizar também. Não é recomendável para quem está começando, sempre em TAP, mas dá para utilizar também. Marcelo, desculpa. Teus insights. Então, a minha colocação é o seguinte, no início eu usei algumas ProGrips de polipropileno, as antigas, né, para cirurgia aberta. Eu tentei usar por laparoscopia. E a experiência foi terrível, porque é uma tela diferente desta tela de poliéster agora. E a gente tem aquele conceito de ter que enrolar a tela para ela passar no trocate. Então, se o cirurgião pegar a tela, seja anatômica, seja a flat, e enrolar como ele enrola uma tela normal, de polipropileno comum, ele vai ter muita dificuldade para desenrolar essa tela. Então, a dica é pouca dobra realmente, né? Paciência para você abrir a tela e não ficar arrastando a tela para reposicioná-la. Para reposicionar, puxe, descolhe ela do tecido e recoloque onde você quer que ela colocar, que você consegue fazer de uma maneira bastante tranquila. Ô, Cris, eu queria fazer só um pontinho rápido a respeito da sutura, que é o seguinte, o que eu oriento os meus residentes hoje? Eu prefiro que ele vá para uma cirurgia para colocar uma tela sem sutura alguma, ao invés de dar sutura com ponto, de dar fixação com ponto. Então, que ele vá preparado a não fixar essa tela. Ele está habilitado a isso. Se a hérnia daquele doente exige uma fixação, então ele tem que ter um fixador na sala. Essa é a minha postura hoje, frente às hérnias. E frente ao ensino, né? Ótimo. Pessoal, eu tenho certeza que ele podia passar mais uma hora, como sempre, falando sobre esse assunto, porque fixação é um assunto que interessa muita gente, mas até para que a gente mantenha o combinado de fazer um evento aí com duração de 1 hora, para que as pessoas não se sintam muito cansadas e desestimuladas, de minha parte, né, eu agradeço mais uma vez todo o time Medtronic, agradeço a todos aqueles que participaram do dia de hoje, aqueles que enviaram perguntas e interagiram com a gente. Gostaria de agradecer muito ao Heitor Santos e ao Marcelo Furtado, quem eu vou deixar para fazer as palavras finais. E aí eu aproveito já para lembrar, né, pessoal, na semana que vem a gente tem mais um episódio, então o 3º episódio, dia 25/11. A Priscila já mandou aqui no bate-papo o link para as pessoas que quiserem fazer inscrição. E na semana que vem a gente vai mudar um pouquinho o assunto dessas duas primeiras, a gente falou mais inguinal, e aí semana que vem a gente vem com o assunto aderência, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre as telas e as técnicas para correção das hérnias ventrais, telas intraperitoneais, com os não menos experientes e especiais, Alexander Morel e Murilo Fávaro. Então, obrigado, Heitor, obrigado, Marcelo, e eu deixo vocês fazerem as considerações finais. Obrigado, Cris. Obrigado, Marcelo. Excelente discussão mais uma vez. Obrigado, time Medtronic todo. Ficaria falando o nome de cada uma aí, mas vocês sabem
da importância desses eventos, sempre de cunho científico, para esclarecimento do grupo do Brasil tem interesse em parede abdominal, e, obviamente, hoje tivemos até convidados da América Latina, como o Valentim. Então, de parabéns pela iniciativa. Sem delongas, vou passar para o Marcelo aí. Obrigado e boa noite a todos. Eu queria, mais uma vez, agradecer a equipe Medtronic como um todo. Não vou citar nomes aqui, para não esquecer de alguém, né? Mas o trabalho que a Medtronic faz de ensino é um trabalho muito importante, é um trabalho que realmente é muito levado a sério dentro da empresa, e é por isso que a gente tem essa parceria com a Medtronic. E é sempre um prazer estar discutindo o Hernia, é um prazer estar na companhia do Heitor e do Cris, e de todas as meninas da Medtronic que aí estão também conosco. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição dos colegas que estão assistindo aí para qualquer contato, qualquer dúvida, qualquer eventual bate-papo que queira fazer, eu estou à disposição, sempre. Obrigado. Pessoal, se alguém... O Luciano entrou agora, a gente fala das meninas, entrou o Luciano agora, representando o time masculino da Medtronic. Se alguém quiser fazer, Mara, Luciano ou André, se vocês quiserem fazer o encerramento em nome da Medtronic, vocês são super bem-vindos para fazer a despedida final. Lembrando que a gente se encontra na quarta-feira da semana que vem para mais um episódio. Eu vou finalizar isso, vou finalizar agradecendo todos vocês, doutor Cris, doutor Heitor, doutor Marcelo. É sempre um prazer e sempre muito produtivo quando vocês abraçam o projeto da gente. Então, nós estamos extremamente satisfeitos pela colaboração, pelo que vocês fazem, a divulgação. E, enfim, é sempre muito bom trabalhar com vocês. Eu gostaria de dizer que essa é uma de muitas que a gente vai fazer. A gente tem vários projetos pela frente e, com certeza, vocês vão nos ajudar nessa. Obrigada a todos, viu? Tchau, tchau, boa noite, pessoal. Tchau, até mais. Boa noite.